Olá, pessoal, sejam bem-vindos todos e todas, tá? Essa aqui é a nosso segundo tempo da aula de hoje, tá? E nessa aula a gente vai abordar questões do ENC envolvendo função do primeiro grau e função do segundo grau. Novamente, a gente vai fazer uma breve revisão, mas uma revisão rápida, tá? Como já estava no material, então a gente só vai seguir o caminho, né? Então vamos lá, vamos preparar aqui uma apresentação. Então, vamos ver aqui a nossa apresentação. Deixa eu ver. Opa, aqui função quadrática. Não, vamos começar com função de primeiro grau. Deixa eu retornar aqui. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Função de primeiro grau, como a gente já tinha abordado muito aqui, é um breve, rapidamente, né? Tinha um professor, né? Falava, eu posso falar 2 horas sobre um determinado assunto? Posso. Posso falar meia hora sobre um determinado assunto? Posso. Posso falar 5 minutos sobre um determinado assunto? Posso, mas não sei se vai ficar bom, tá? Então é isso. Lá na parte da manhã a gente fez um resumão, né? Em 2 horas de um conteúdo gigantesco, né? Se você for ver, tá? Mas aqui eu vou falar 2 minutos de função do primeiro grau, função afim, tá? Novamente, relembrando a definição, uma função, é uma, em primeiro grau, é uma função polinomial de grau um associado, né? A um polinômio de grau um, tá? Aqui a gente tem o domínio vai ser o conjunto de reais, o conta do domínio vai ser os reais, a imagem vai ser os reais. Tá? Um exercício interessante é você demonstrar a imagem, a imagem de F igual ao conjunto R. Isso é um exercício interessante você fazer isso, tá? Também um exercício interessante você mostrar que a função de primeiro grau com A positivo é, é uma função crescente e com A negativo é uma função decrescente, tá? Também é um exercício interessante, tá? Então, aqui a gente tem algumas observações. Temos os casos particulares, né? Então, aqui a gente tem a função linear, a função identidade, que a gente já viu. Os zeros da função são as raízes, né? Em que zero é a função de primeiro grau, então vai ser as soluções da equação de primeiro grau, tá? Então, vejamos. Bom, primeira coisa. Segunda coisa aqui também é uma coisa que pode parecer simples, pode ser, mas assim, nem sempre o simples é fácil. E nesse contexto aqui, eu estou só enfatizando aqui o estudo sinal da função. Estudo sinal da função de primeiro grau, né? Você saber o quê? Quando a função é positiva e quando a função é negativa. Repara que a transição de uma coisa para outra vai ser é, a raiz do a raiz da equação do primeiro grau, tá? A segunda coisa aqui é quando A é negativo. Tem decrescente, muda o comportamento, muda o sinal. Do lado esquerdo é positivo e do lado direito da raiz do zero é negativo, tá? Um probleminha que esse aqui apareceu foi no ENC de 2016, segundo semestre, tá? Uma questão relativamente, assim, não é uma questão complicada, mas, assim, uma questão que requer uma certa teoria por detrás de um certo cuidado. É uma questão de demonstração e uma demonstração de contra-exemplo. Então, ele pega uma afirmação que é feita para a função de primeiro grau e faz a mesma afirmação para a função quadrática. Para a função de primeiro grau, funciona. Para a função de segundo grau, função quadrática, não funciona. Aí entra numa questão, deixa eu só ampliar aqui para a gente poder visualizar melhor, tá? Vamos visualizar melhor. Então, aqui, na letra A, repara, olha a questão. Se deparou com essa prova. Uma função f de R em R, f de x igual a x mais b. Se f de k é inteiro, para todo k inteiro, mostre que A e B são inteiros. Um conselho, desconfie quando aparece uma interrogação, né? Então, na letra B aparece uma interrogação, tá? Desconfie que não pode ser uma questão de contra-exemplo, uma negativa, tá? Então, isso não é regra geral, mas sim um conselho. Desconfie, tá? Então, você pensa uns dois cruzeiros nesse sentido, tá bom? Então, ó, seja f de R em R uma função quadrática. Se f de k é inteiro para todo k, podemos afirmar que A, B, C são todos inteiros? Repara, tá colocado. Porque não, se você
olha assim, você, no primeiro momento, pô, se fosse verdade, se, sem avaliar a parte de matemática, só avaliando a apresentação, você desconfiaria que era o quê? Pô, tá perguntando porque deve ser negativo. Vou pensar num contra-exemplo antes de tentar demonstrar, tá? Então, ó, se f de k é inteiro para todo k, podemos afirmar que A, B e C são todos inteiros? Justifique sua resposta, tá? Não é? Então, vejamos. Primeira coisa, vamos ver. Ponha f de r em R é uma função de primeiro grau. Eu só estou unificando a minha notação com a notação do exercício, tá? Peguei a minha notação, estou unificando a notação. Se escrevendo aqui, só deixando claro para o leitor. Então, eu estou demonstrando que eu sei, o avaliador, pô, eu sei que é qual objeto que eu estou trabalhando e qual a notação que eu estou utilizando. Não tenho dúvidas a respeito disso. Aí eu coloco a minha hipótese. Suponhamos que f de k pertence aos inteiros para todo k inteiro. Pô, pera aí. F de k pertence aos inteiros para todo k que pertence aos inteiros. Lembra isso, lembra do professor de prática de ensino de vocês, ou o professor de didática de vocês. Didática matemática. Apresentação. Um texto matemático, você tem que. Um texto matemático. Pessoal, só um minutinho, rapidinho, um instantezinho. Situação imprevisto, mas só rapidinho. Olá, pessoal, estão todos aí ainda? Aconteceu um imprevisto, as pessoas bateram na porta aqui de casa, aí eu fui atender, tá? Desculpa, essas coisas acontecem em aulas online, tá? Então, então lembre-se do que eu estava falando, lembre-se do professor de didática, de prática de ensino. Quando você escrever uma sentença matemática no quadro, você destaca ela, tá? Para você chamar a atenção a importância dela. Suponhamos que, é por isso que eu botei f de k pertence a Z para todo K inteiro. Chamei essa afirmação de um, porque para simplificar e eu não ter que citar, escrever esse texto todo de novo. Então, queremos demonstrar que A e B são inteiros. Então, destaquei. De fato, o que que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer uma escolha particular. Essa afirmação f de x ser igual a x mais b, ou melhor, f de k ser inteiro, não é para todo k inteiro. Então, se eu fizer uma escolha particular, isso tem que valer. Bom, qual escolha particular que eu posso fazer? Eu já sei o seguinte, que se eu substituir x igual a zero, se eu substituir x igual a zero, o AX some, fica B. O F de zero é B. Espera aí, para tudo K inteiro, F de K é inteiro. Então B é inteiro, eu, porque o zero é inteiro. Aí foi. Então, de fato, basta tomar. Agora, repara. Se eu fizer... Agora tem que fazer uma outra escolha. Repara, x igual a 1. X igual a 1. Por que eu peguei x igual a 1? Porque eu tiro x, na verdade fica apenas o coeficiente angular, A mais B. A mais B, f de 1. F de 1 é inteiro, B é inteiro. Pô, pera aí, eu tenho que A pode ser escrito então como uma diferença. Repara, eu não posso passar o B para o outro lado, trocando o sinal dele? Então, F de 1 que eu sei que é inteiro. B que é inteiro. Diferença de dois inteiros é um inteiro. Acabou. Então, se A é igual a f de 1 menos B, f de 1 inteiro e B inteiro, a diferença de dois inteiros é inteiro. Aqui, ó. Fiz uma representação, ó. Olha aqui. F de 1 pertence a quem? A inteiro. B pertence a inteiro. F de 1 menos B pertence a inteiro. Espera aí. Então, A é inteiro. Logo, A é B inteiro. Será que esse raciocínio funcionaria?
para uma função quadrática? A gente vai ver que não, tem um problema nisso, né? Não vai funcionar. Então a gente precisa dar um contra-exemplo, a gente precisa dar um exemplo que mostre que a afirmação é uma falácia, é falsa, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Como produzir um contra-exemplo? Repare que muitas vezes produzir um contra-exemplo é tão difícil quanto fazer uma demonstração. Você tem que pensar em qual exemplo aqui você pode pensar. Bom, vamos pensar aqui, vamos olhar para a função quadrática. Deixa eu marcar aqui, ó. Tá trovejando, se faltar luz, a gente acaba caindo aqui. Deixa eu marcar aqui, fazer uma marcação aqui. Deixa eu ver. Opa, cadê o marcador? Ih, rapaz, pera aí. Ih, ó, faltou luz. Estou no no break. Estou no no break. Acendi a luz lateral. Sejam bem-vindos à Seropédica, tá? Estou aqui, estou segurando o break de 8 a meia hora. Vamos ver se dá para voltar, tá bom? Então aqui, você tem a f de x a x ao quadrado mais b, tá? Vou até desligar aqui a minha imagem aqui para poder a conexão de dados poder segurar. Tem um no break para voltou a luz. É, eu tenho um no break para o computador, um no break para o computador e um no break para a internet. Ah, tem que ser um homem prevenido vale por dois, né? Esse não é o ditado. O ventilador desligou, a luz apagou, mas eu tenho minha luminária. É ser prevenido, tá? Essa que é a estratégia. Tá? Então, o no break segura meia hora. Numa queda de luz, é isso mesmo, pessoal. Tá? Se fosse há um ano atrás, a reunião tinha caído, tá? Mas dessa vez segurou, né? Segurou até meia hora. Só isso aí aconteceu o que aconteceu na terça-feira, que ficamos 8 horas sem luz aqui em Seropédica. Aí não tem jeito, né, pessoal? Não tem milagre que aconteça, né? E ainda perco a gravação porque o computador não salva. Sem luz não dá para salvar o arquivo. Tá bom? Então vamos lá. Então, e aí? O que que a gente vai pensar? Bom, repara, vou pensar uma coisa assim. Inteiro, tem um inteiro K. Qual o seguinte? É K mais um. Pô, então vou pegar K mais K e K mais um. Pegar esses dois fatores, vou multiplicar eles, ok? O que que eu sei? O que a gente sabe? Se eu tenho K e K é par, quando eu somar um, vai ficar um ímpar. Então, tem o número par vezes o número ímpar. Se o K é ímpar, quando eu somar um, o que que vai acontecer com o sucessor de um número ímpar? É um número par. Essa é a estratégia, tá? Essa é a estratégia desse exercício. Então, vejamos, ó. Não podemos afirmar que A, B, C são em todos inteiros para a função quadrática. Não, não podemos afirmar. Contra exemplo. Olha o exemplo que a gente vai pensar. F de R a cada x igual a 1 meio de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Repare, isso aqui, ela vai de encontro ao quê? Eu pensei em K inteiro, e peguei e multipliquei por K mais 1. Eu sei que o resultado disso vai ser o quê? K ao quadrado mais K, ok? Vou e divido por metade, meio. Pronto, resolvi. Resolvi. Eu não tenho coeficientes aqui que são que são racionais, ou melhor, coeficientes aí que estão na forma fracionária, onde A e B não são inteiros, tá? C é inteiro, A e B não são inteiros, são frações. Pô, repara, agora tem que ver. Quando para todo K que pertencer a Z, não importa, não importa. Isso aí vai ser o quê? Vai ser um inteiro, porque olha o que acontece. Vai ficar K e K mais um que pertence aos inteiros. Se K for par, então o 2, então ele pode ser escrito da forma 2m, certo? E então vai ficar como? Aquele 2 corta com esse 2, fica m vezes 2m mais um. Acabou. Se o K for ímpar, então ele pode ser escrito da forma K igual a 2m mais um. Pô, peraí. Então o primeiro fator fica 2m mais um.
E o segundo fator? Fica 2m mais 2. Não consigo colocar o 2 em evidência. E esse 2 não consegue cortar com aquele 2 de baixo. De qualquer forma, vai me dar um número inteiro. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? A solução do gabarito, a solução do gabarito, ela é nessa estrutura. Mas eu acrescentaria mais essas observações que eu falei para vocês. Falei o quê? K, par, K, ímpar. Se K é par, então ele pode ser escrito da forma 2m. Se K é ímpar, com M inteiro, ele pode ser escrito da forma 2m mais 1 com M inteiro. Tá? Seria uma estratégia, seria uma coisa, aí você faria a observação e você teria a demonstração de modo evidente. Tudo bem? Tranquilo? Existem outras questões de função de primeiro grau que compareceram, tá? Mas nesse material aqui, por enquanto, eu não atualizei esses arquivos. Depois vocês dão uma olhada, pesquisem de novo. É importante você visitar aquela página do Prof. Mate para poder obter, né? Obter essas informações, essas coisas. Tá bom? O segundo problema, e aqui, lembra daquele problema de, como é que se diz? Daquela questão que eu falei, você mostrar que o gráfico da função de primeiro grau é uma reta, né? Você faz semelhança. Bom, aqui tem uma coisinha. Imagina que você tem uma sequência, uma PA, tá? E a sua função afim, então vai te devolver valores. Então você tem uma PA e vai ter essa PA, quando você aplicar a função de primeiro grau, vai te devolver um valor, um valor, e esse valor vai constituir uma sequência. Então você tem duas sequências. Então tem duas sequências escolhidas de tal forma que a f de A1 é igual a B1, a f de A2 é igual a B2, a f de AN é igual a BN. Mostra que existe somente uma função de primeiro grau com qual é a relação que tem entre a sequência A1, a sequência AN, com a sequência BN. É essa relação. É a relação dada pela função de primeiro grau. Então, existe somente uma função afim, uma f de RR, que faz isso, tá? Só tem uma única escolha. Só tem uma escolha, tá? Então, você tem que fazer uma prova de existência, tá? Existe somente uma função f tal que isso acontece. E uma prova de unicidade, tá bom? Vejamos, vamos lá. Considere, vamos ver aqui. Isso aqui foi 2019, antes da pandemia. Você tem uma sequência aqui, ó, a N. Coloquei aqui, usei as informações do termo geral eu ia falar PGPA, do termo geral da PA, da progressão aritmética, tá? Como eu coloquei aqui, dei uma indicação para o leitor, né? Do que eu estou já falando, tá? Então aqui é o termo geral, tá? De razão R, de razão S. Primeiro passo, eu tenho que mostrar o quê? Que existe uma função afim. Existe uma função. Depois eu tenho que mostrar uma unicidade. Existe uma função afim, tá? Então, ó, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Então, espera aí. Vamos lá. Eu mostro que existe somente uma função afim. Então, o que que eu vou fazer? O gráfico, eu vou usar a informação que eu tenho. O gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Então, assim, a equação da reta, que passa por A1, B1 e A2, B2, vai ser dada por essa fórmula. Ah, ficou feio aqui, ficou rabiscado, mas acho que dá para entender. Vamos ver. Então, você tem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, acertar aqui. Então, você tem aqui, tá em vermelhinho. Deixa eu melhorar aqui a visualização. Isso aqui é o quê? Isso aqui é aquela equação onde você tem um ponto dado e a inclinação. Qual a inclinação? A inclinação vai ser a tangente. Tangente é o quê? Então você tem um ponto A1, né? A2, esse ponto A1 vai no B1 e aqui no B2. Então você gera um triângulo retângulo, ok?
Ao gerar esse triângulo retângulo, você tem cateto oposto e cateto adjacente. Então, você tem a tangente. Então, a inclinação é dada pela tangente ao ângulo, esse ângulo, tá? Então, tendo um ponto, eu encontro aí aqui. Então, encontrei esse M, o coeficiente angular, tá? Agora, peguei o ponto, peguei o primeiro, o A1, B1, né? Substituí na equação. Tudo bem? Tá? Nessa equação aqui, ó. Y, né? Menos Y0 igual a M, X menos X0. No caso, o Y0 é o B1, o X0 é o A1, o M é a tangente ao ângulo, a tangente é o declive da reta, tangente ao ângulo de inclinação da reta. Então, essa tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vai ser dado por essa razão. Até aí, tudo bem. Tranquilo, tudo bem. Mas eu posso, então, substituir aqui. Eu posso, então, substituir aqui o termo geral da PG. Eu estou falando PG, da PA. No caso aqui, para B2. B2 vai ser o quê? B2 não é B1 mais a razão? E o A2 não é A1 mais a razão? Então, eu encontro aqui essa expressão. Porra, repara, B1 mais S sobre R, essa é a razão da PA em B, e R é a razão da PA do AN. Então, chegamos a isso aqui. Tudo bem? Tranquilo, pessoal. Então, o que que a gente precisa agora demonstrar? Eu preciso efetivamente demonstrar o que eu quero. O que a gente quer? A gente quer mostrar que tá, eu obtive, construí a minha função f. Ela tem a propriedade requerida na questão? Tá claro isso? Então, ela tem a propriedade requerida? Ué, professor, mas qual é a propriedade? Ela não foi construída? Sim, ela foi construída, mas agora tem que verificar se ela atende a propriedade. Então, vou fazer o quê? Vou pegar aqui, vou pegar a expressão que eu tenho e vou substituir. Substituir. Não tem uma expressão de F na página anterior? Deixa eu voltar lá na página anterior. Não tem a expressão de F na página anterior, tá? Eu sei que a letra está horrível, tá? Mas aqui, peguei e substituí o X por AN. E a N aqui. Tudo bem? Tranquilo? O que que eu vou fazer agora? Ó, repara. Eu vou pegar o AN. Novamente, eu vou lançar a mão do termo geral da N. Então, vai ficar 1 mais a N menos 1 vezes R. O A1 corta, corta, fica N menos 1, R. O R corta. Espera aí. Olha o que apareceu. B1, S, N menos 1. Espera aí, mas isso aí não é o termo geral da, da PA em B? Pô, esse não é o termo geral? Cadê? A gente não colocou lá na frente? Deixa eu ver. Opa, vamos ver se aparece aqui. Aqui, ó. Ó, ó. Não é o termo geral? B1 mais N menos 1 S. Pô, show de bola. Pô, mas espera aí. Vamos lá. Eu mostrei que existe a F. Volta no problema. Quero mostrar cuidado com esse tipo de ser somente C, porque, cara, isso aí é o que eu estou pedindo aqui, mostrar que existe uma e somente uma. Eu estou dizendo, mostre que existe e é a única função F com essa propriedade. Então, eu estou mostrando a existência e volta a segunda parte, que é a unicidade. Então, como é que a gente prova a unicidade? Regra Pradão, regra de álgebra, né? De álgebra 1. Suponha que tenha dois e mostre que tem que ser iguais. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, suponha que tem uma outra função afim que tenha essa propriedade. Uma g seja x igual a p de x mais q, uma função afim tal que g de an é igual a bn para todo n. Ok? Vou pegar aqui, como g de A1 é igual a B1 e g de A2 é igual a B2, tenho essa expressão. Resolvo o sistema. Pô, peraí. Joguei, eu obtive a minha expressão inicial, fazendo a jogada com A1 e A1, B1, A2, B2.
obtive o sistema. Espera aí. Esse B2 menos B1, A1 menos esse A2 menos A1, né? Tem aqui, esse Q dessa forma aí, não é justamente o que eu tinha obtido no caso anterior? Deixa eu ver aqui o chat, que me mandaram uma mensagem. Deixa eu ver. É aí que tá, Lucas. É, eu poderia usar a parte de geometria que diz que por dois pontos diferentes passa uma única reta. Aí que tá, porque o exercício ele é muito, ele é sutil nesse termo, porque você tem o quê? Você tem uma sequência de pontos, né? Uma sequência de pontos. Eu quero garantir a unicidade da expressão, isso, da função f, da expressão da função f, não do gráfico. Claro, é, se for a mesma expressão, vai coincidir, mas você tem que garantir o quê? Você está focando na representação da expressão da função, na f de x, não na reta. Então, o seu argumento ele teria que ser tentar linkar ele com a expressão o tempo todo. A estratégia abordada aqui, ele vai usar um sisteminha para poder matar isso, dizer, ó, são iguais, coincide. Então, ó, se tem uma outra, ela tem que, essa outra me gera esse sistema. E esse sistema, cuja solução é a própria função anterior. Então, cuidado com esses, porque não é da reta. É, 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 mas ao mesmo tempo é da representação. Eu quero saber a unicidade da representação, entendeu? É nesse aspecto. Então, logo, deixa eu ver aqui, logo, então, peguei P, Q, substituir G, peraí, olha aqui, olha o que apareceu aqui. G de x, eu demonstrei que G de x é igual a f de x. Peguei, suposto que tinha uma outra, um argumento padrão de unicidade. Suposto que tinha uma outra, e fiz as contas, mostrei que se houver duas, elas têm que ser iguais. Então, G é igual a F. E acabou. Tranquilo, pessoal, tudo bem. Então, é um exercício interessante, tem uma solução alternativa para isso aqui. Depois eu queria que vocês dessem uma olhada lá no gabarito, tá? Mas eu acho que essa solução é a mais simples dentro desse contexto que a gente está abordando aqui, tá? Então, depois dá uma olhadinha com calma, reescreva essa outra solução, tá? Com cuidado, criterioso, tá? Com critério, entendendo em cada passagem, que é importante entender cada passagem. Repare, os pontos obscuros, os pontos que você considera obscuro, com certeza o avaliador vai olhar também com eles, tá? Ah, isso aqui, pô, não ficou claro para mim. O avaliador também não pense que ele vai passar direto. Não pense nisso. Ele vai avaliar você com olhar pesado. Ele vai olhar dizendo, olha, isso aqui está obscuro, isso aqui não provou. Ele tem que provar. Tem um argumento por detrás que não foi colocado, tá? Então, cuidado, tá bom? Vejamos, agora vamos para a função quadrática, né? Para a aula 2, né? Nessa aula 2 novamente aqui, ó, deixa eu ver, eu vou ampliar aqui, vamos ver se eu consigo ampliar. Largura de página, deixa eu ver se eu ampliar aqui. Função quadrática, tá? Peguei mesma definição, não foge. Você tem a f, que associa um polinômio de grau 2, onde A necessariamente diferença de zero, tá? Dei alguns exemplos, são os mesmos exemplos que eu dei na aula de manhã, tá? Então não vou me focar muito neles, tá? Novamente, a importância da concavidade, do x do vértice, do y do vértice. Isso é tudo importante porque te auxilia no entendimento da imagem da função, tá? É um exercício importante, tá?
E aqui, o concavidade voltada para baixo, tá? Concavidade voltada para baixo. Então, aqui, essas coisas têm que estar no sangue. Tem que estar no sangue para compreender essas coisas. Concavidade voltada para baixo, isso aí não pode ter dúvidas, tá? O A maior que zero, concavidade voltada para cima, A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, tá? Então, vejamos, ó. Então, a próxima aqui, ó. Esse aqui é longo, né? A função, fórmula de Bhaskara, né? Que é a fórmula da equação de segundo grau, tá? É, delta maior que zero, delta igual a zero, delta menor que zero, né? Fiz um esqueminha aqui só para a gente poder ter uma visualização. Esse esqueminha é muito bom, tá? Quando a gente apresenta isso para a galera, né? A garotada mostra a situação em que tem raízes distintas, uma raiz dupla ou não possui raízes, tá? Então são três situações e aqui classificadas numa tabela, tá? Isso aqui eu acho que é importante para a galera. O x do vértice, o y do vértice e a imagem relacionada ao x do vértice e ao y do vértice, tá bom? Então vejamos, vamos para o próximo, tá? Aqui que tá, rapaz, chegamos onde eu tinha falado anteriormente, tá? Então, sejam A, B e C, números reais com A diferente de zero. Considere uma função f de R em R, definida pela expressão f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Repara, isso aqui, ó, escreva a expressão de f na forma de f de x igual a x. Pessoal, só um minutinho, um instantezinho. Olá, pessoal, todo mundo aí? Espero que sim, tá? São coisas que acontecem, né? Então, a criançada solta em casa, é isso mesmo, tá bom? Então, vejamos, ó, voltando aqui, deixa eu ligar aqui minha câmera. Então, voltando, você tem a função f de x, ax ao quadrado mais bx mais c. Escreva nessa forma, repara, é uma forma, é, tá condensada, né? Então, é, você tem uma mudança de variável aí, se você olhar bem, todas podem ser enquadradas, né? Então você tem o quê? Você tem a função f de x igual a x ao quadrado. A parábola, aquela parábola bonitinha, centrada, né, com vértice na origem, tá? Se você multiplicar por um a, o que que vai acontecer? Se o a for positivo, ela vai acontecer o quê? Ela vai afinar a parábola. Se o a for positivo maior do que um, ela vai afinar. Se ela for o A positivo e menor do que um, o que vai acontecer? Ela vai abrir o ar, a estrutura da parábola vai ficar mais aberta, ela vai se abrindo. Se você soma uma constante, ela translada para cima ou translada para baixo. Se você somar uma constante aí na variável, a gente fala no argumento, é como se tivesse uma translação. Assim, deixa eu mostrar, falar para vocês. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Se você soma uma constante, opa, sumiu aqui, pera, deixa eu diminuir aqui. Pera, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Se você soma uma constante positiva, a função ela faz o quê? Ela sobe.
Se você soma uma constante negativa, a função ela vai transladando para baixo. Agora, se você somar agora no argumento, quando eu falo argumento, é isso aqui. Ela tá deslocando para a esquerda. Se você subtrair no argumento, ela está deslocando para a direita, ok? Exemplo, x ao quadrado, x menos um ao quadrado. Ela está se deslocando aonde? O vértice vai estar onde? No 1, 0, aqui, tá? Se você colocar x mais um, pessoal, só um minutinho, aconteceu uma coisinha aqui, rapidinho, uma pausa, tá bom? Pessoal, vamos fazer um intervalo rapidinho, tá bom? Um intervalo de uns 15 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Valeu. Olá, retornando, voltando aqui a nossa gravação. Então aqui nesse problema aqui a gente tem justamente isso. Então é uma questão que ela já foi participada, ela é uma questão que já foi contemplada, se eu não estou enganado, em funções, um curso de funções de vocês, tá? Então aqui essa expressão aqui escreve o quê? A expressão a f de x nesse formato, onde esse m é justamente quem? Quem é esse m? É o x do vértice. Quem é esse k? É o y do vértice. Tá? Então, é essa jogada que é feita aqui. Tá? Então, utilizando o item anterior, isso é um facilitador, né? Isso aí permite você encontrar a equação, né? A solução da equação quadrática de modo muito efetivo, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, observe aqui. Eu tenho a função x quadrado, né? O que que a gente vai fazer, né? A ideia é completar os quadrados, né? Então, ao completar os quadrados, o que que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, a gente coloca o A em evidência. Ao colocar o A em evidência, esse vai aparecer dividindo o B e o C. Agora eu tenho que contemplar completar os quadrados, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar o termo B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Por que fez isso? Porque eu quero que apareça exatamente o produto notável. X ao quadrado, x mais b sobre 2a ao quadrado. Então, esse termo ali, ele não aparece à toa, ele aparece de modo a completar, tá? Claro que o que eu somei, eu tenho que subtrair. Então, de um lado, eu vou pegar x ao quadrado mais duas vezes b sobre 2a vezes x, com x, né? Mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E condenso isso em x mais b sobre 2a. Isso é um produto notável. O outro, repara, olha o que aparece. 4ac menos b ao quadrado sobre quem? 4a ao quadrado. Espera aí. Ao fazer isso, eu estou colocando quem? Quem vai fazer o papel do m? O m já apareceu. O m é quem? É menos b sobre 2a. Então aparece aí. E o do outro lado, aquele menos, eu vou acoplar ele, né? E vai aparecer o quê? Menos delta sobre 4a. Pera aí. Mas isso aí é o y do vértice. Você tem o x do vértice, tem o y do vértice, onde aparece essa expressão. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Aqui já tem uma observação, ó, que eu já tinha feito anteriormente, ó. Então, se você soma, aparece, ó. Se você soma uma constante, eleva-se, traslada para cima. Se você subtrai, traslada para baixo. Se você mexe no argumento e soma a constante no argumento, é como se estivesse trasladando a função. Você está trasladando a função original, tá? Para quem? Para a esquerda. Se você subtrair x menos c, trocar x por x menos c, você está trasladando para a direita.
é o sentido dessas setas que aparecem aí. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tá? E esse esqueminha aqui, ele funciona muito bem em todas as funções, né? Se você tiver se função x quadrado, você pode pensar isso. Função x, função identidade. Então, tudo pode ser nesse formato, função linear. Qual outra? Função cúbica. Função cúbica é uma maneira boa de você visualizar essas coisas. Faz, você soma, né? Quando quer apresentar, a partir de um exemplo, você constrói uma infinidade de exemplos, tá? E é isso, tá bom? Então, vejamos, vamos lá. O próximo passo vai ser o quê? Igualar a zero, porque ele quer encontrar a solução da equação quadrática. Ele vai usar a expressão, ele vai usar o item A. Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, se e somente se o f de x é igual a zero. Pô, se o f de x é igual a zero, então aquela expressão fica igual a zero. Pô, pera aí. Menos k, passa o k para o outro lado, fica menos k. Mas quem era o k, menos k original? Aí que tá. Se você tem que ter determinado o item anterior, poder saber, tá? Então vai aparecer um delta ali. Aí o que que a gente vai fazer? Tan, 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 tan. Vai tirar uma raiz quadrada. Tá faltando um a ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, 4a, né? 4a ao quadrado aqui, ó. Tá faltando um quadrado aqui, ó. Tá faltando um quadrado aqui. Então aqui você vai tirar a raiz quadrada. Tá vendo? Tira a raiz quadrada. Quando tirar, vai matar o quadrado. E o 4 vai virar 2. Então vai ficar 2a. Então vai ficar mais ou menos. Então você está resolvendo uma equação. Repara, você tem x mais b sobre 2a ao quadrado, igual ao quê? A delta sobre 4a ao quadrado. Repara que esse delta, uma das condições colocadas lá o discriminante, uma das condições colocadas na hipótese dele é que o delta fosse maior ou igual a zero. Se o delta é maior ou igual a zero, espera aí, acabou. Você pode tirar a raiz quadrada. Então vai ficar mais ou menos. Então você tira a raiz quadrada, então vai ficar mais ou menos. Depois pega o b sobre 2a, que está do lado esquerdo, passa para o lado direito. E depois reduz ao mesmo denominador. Eis que aparece a solução da equação quadrática. Tá? De modo bastante elegante, tá? E através de uma sequência de equivalências. Tranquilo, pessoal. Repara, uma questão do Encke, tá? Olha o ano que foi. Foi em 2000, não sei como eu coloquei aqui, 2017. Tem cinco anos, né? Então, foi aquele comportamento que eu estava falando com vocês. Então, teve uma época que caía muita questão quadrática. Eu vejo um movimento de mudança da equação quadrática para questões envolvendo funções polinomiais. Não, isso não é regra, não é regra, é suspeita, tá? É observação diante, porque a gente não sabe quem está construindo a prova. Pode ser que sim, pode ser que caia de novamente. Então, a gente tem que estar preparado para toda essa construção, todo esse aparato, tá bom? Então vejamos, qual o próximo? Aqui, tem mais uma questãozinha, vamos ver, então, a próxima questão. Aqui, essa é interessante. Isso também foi em 2017, 2017, 2018, 2018, 2019. Foram questões assim, foi anos em que apareceu muita equação quadrática, muita questões envolvendo funções quadráticas, tá? Então aqui, a função era y igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Tem um ponto, tá? Esse tipo de equação aqui, esse tipo de questão, perdão, esse tipo de questão aqui, ela reapareceu, raro, é uma coisa rara, é uma questão aparecer repetida, né? Como é que eu vou dizer? Não é repetida, é revisitada. E essa é uma questão que foi revisitada, mas com outro contexto, tá? Então, determine as equações das duas retas tangentes à parábola de equação y igual a x ao quadrado menos 2x mais 4, que passam pelo ponto. Determine as equações de duas retas tangentes à parábola
que passam pelo ponto. Repara, não é o ponto da parábola, é o ponto. As duas retas passam pelo ponto e são tangentes a isso, tá? Vamos ver, vamos ver. Pera aí. A equação da reta, dada de inclinação e o ponto é essa aqui, tá? Isso aqui, a gente já tinha falado nisso, tá? O que que eu vou fazer agora? Bom, vou pegar aqui o ponto em questão, vou substituir, agora eu vou encontrar quem? Ó, olha o ponto. A equação da reta dada a inclinação e o ponto. Então, eu vou pegar, qual era o ponto? Não era menos 2, não era 2 menos 5. Vou substituir, ok? Bom, agora precisamos determinar o valor de m, tá? Isso aqui é uma estratégia interessante, assim, é, quais são as estratégias que a gente pode ter? É só você pensar, pensa comigo. Uma estratégia que a gente pode ter é, na hora de resolver um determinado problema, é você pegar e trocar ele por um problema equivalente que seja mais fácil de resolver do que o problema original. Isso é uma estratégia, tá? E aí você resolve o problema mais fácil consequentemente, você está resolvendo um problema mais difícil. Mas você tem que mostrar a equivalência dos problemas. Uma outra estratégia de ação é você quebrar o problema mais difícil em etapas a serem cumpridas. E às vezes, quando você está fazendo essa solução, esse tipo de pensamento, você consegue ver para a etapa como é que eu vou dizer? Cada etapa, a próxima etapa você vê na sequência, é o que você a informação que falta. Aqui eu tenho a informação da equação da reta, mas falta m. O que que eu preciso determinar? Eu preciso determinar m. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou jogar aqui. Então precisamos determinar o valor de m. Então a gente vai substituir o valor de m, né? Precisamos determinar o valor de m. Então substituímos o quem? 1, quem é 1? A função original na expressão que eu quero encontrar o valor de m, tá? Então vou lá e jogo aqui. Ao jogar aqui, eu vou ganhar essa expressão, ó. Repara, olha aqui, olha o que vai aparecer. Eu vou jogar o 1 em 3. Eu tenho um valor, eu sei o valor da função, certo? Vou substituir o valor e agora encontrei essa equação quadrática aqui. Pô, pera aí, eu preciso determinar o valor de m. Aí tem uma equação quadrática. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o sistema com 1 e com 3. Terá uma única solução. Esse sistema aqui, ó, 1 e 3, deixa eu ver. Espera aí, vamos lá ver, vamos ver, espera aí. 1 e 3, as duas partes em azul, só vai ter uma solução se o delta for zero. Por que o delta tem que ser zero? Porque por causa dessa equação aqui, ó. A solução dessa equação, né, tá interligada com o delta. Então, o sistema 1 e 3 terá uma única solução quando o delta for zero. Pô, mas o delta vai ser zero quando nessa situação? Então, é isso que eu vou determinar. Calculo o discriminante. Mas quem é o discriminante? Quem é B? B é menos M mais 2 e C é 2M mais 9. Substituo. Faça a conta. Conta mesmo. Peguei o sistema, resolvi o sistema. Só vai ter solução, terá uma única solução quando delta for zero. Quando delta for zero, então tem que saber quem é o valor de M que faz isso. Mas o valor de M, resolvendo a equação aqui, vai ser 8 e menos 4. Ponto. Eu encontrei a expressão. É uma questão assim que você tem que digerir um pouco para poder aceitar esse tipo de expressão, tá? E o pulo do gato, o pulo o, o argumento forte que tem aí é justamente você identificar que o delta é igual a zero. Se você, cara, eu fico pensando assim, pô, a pessoa no nervoso da prova identificar que o delta é igual a zero, olhando para essa expressão, porque você vai tentar resolver o sistema. Vai conseguir olhar e enxergar que o delta é igual a zero? Ah, uma coisa é você estar na paz do teu lar, outra coisa é estar no estresse da prova, tá? Mas, assim, o que eu percebi foi o seguinte, se você fizer parte,
não, você não conseguiu, mas você encaminhou a solução, uma pontuação você vai ganhar, entendeu? Alguma pontuação, encaminhou a solução, fez um procedimento, a pauta de correção vai contemplar isso. Vai te dizer, olha, então você vai ganhar um 0,25 aqui, um 0,25 ali, o que é uma questão relativamente, né? Seria fácil. Mas como seria fácil, né? Deixa eu ver aqui o chat aqui, que alguém me perguntando alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, é essa aí que é a sacada, ó, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Vamos pensar, pensa aqui comigo, vamos lá. Você tem um sistema de duas equações, tá? É um sistema não linear, então, mas o que que você quer que tenha? Você quer que tenha uma única solução. Então, peguei, quero que esse sistema tenha uma solução. Então, qual posição que eu tenho que ter? Bem, substituir da equação quadrática. O que que eu preciso ter para uma equação quadrática ter uma única solução? Ter uma raiz dupla, que o delta tem que ser zero, tá? Então, essa imposição aqui, ela surge dessa necessidade. E como eu quero que o delta seja zero? Por quê? Porque eu quero que a equação quadrática tenha uma única solução. Mas essa equação quadrática é a solução do sistema. Por isso, ó, a imposição que eu quero que tenha é que o sistema tenha uma única solução. E para ter uma única solução, o delta tem que ser zero. Mas se o delta tem que ter zero, então eu tenho que ter m, duas possibilidades para m. Por isso que são duas equações tangentes passando pelo ponto, tá? Então você tem uma parábola, tem um ponto fora da parábola, esse ponto não está na parábola, tá? As retas passam por esse ponto, tá? Então são retas concorrentes que vão passar por esse ponto, e eu quero a posição de tangência. Eu quero saber a inclinação dessas retas e que essas retas vão ser tangentes. Sem isso, você não consegue determinar, tá? Se você chegou até metade desse processo, você vai ganhar a pontuação intermediária. Se você parou antes disso, tá? Parou antes disso, possivelmente não vai ganhar ponto, tá? Porque pelo menos você tem que identificar essa passagem aqui, tá? E identificar que você precisa analisar o sistema, tá? Essa é a jogada. Tranquilo, tranquilo, tá? Tranquilo. Então vejamos, ó. Resolvido, Lucas? Tranquilo? Ok? Ah, perfeito, tá? Tranquilo. Então, o que acontece? É isso, entendeu? Mas assim, você no nervoso da prova, eu sempre me coloco no lugar das pessoas, né? Você tem que fazer isso, fazer esse trabalho, né? A pessoa no nervoso da prova vai conseguir? Às vezes consegue, tá? Às vezes consegue, mas outras vezes a gente tem que entender. É, compreender que o nervoso é um fator que a gente tem que aprender a controlar, né? A ansiedade é um fator que a gente tem que aprender a controlar, tá? Para não nos travar e não deixar de a gente enxergar determinados procedimentos, tá bom? Então vejamos, ó, vamos continuar aqui. Qual o próximo exemplo? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é as retas, né? É um exemplo que é similar. Repara, olha aqui. Nessa vez, ó, determine, ó, foi revisitado. Isso aqui foi no ano da pandemia, no segundo semestre. O exame de qualificação do segundo semestre. Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem ver melhor. Determine a equação da reta tangente à parábola no ponto 1,3, usando o seguinte procedimento. Agora ele te dá os procedimentos. Escreva a equação da reta R, passando pelo ponto P, 1,3 com inclinação M. Repara, no 2017 não tinha um procedimento. Tinha que. Aí agora você tem que amarrar o, o burro, né? Conforme o dono, né? Então tá pedindo para você fazer isso. Então você vai seguir esse espaço. O que que a gente imagina, né? Então, o que será que ele está colocando esse procedimento? Bom, está colocando o procedimento porque ele quer um tipo de solução específica. Ele quer uma solução específica. Qual solução? Essa solução. Ele quer essa solução construída dessa forma.
Então, você tem que fazer esse procedimento. Se você não fizer o procedimento, com certeza você vai perder a pontuação. Isso em questões, por exemplo, de construção com régua e compasso. E apesar de você ter essa expressão que a gente chama de construção com régua e compasso, você não pode usar régua nem compasso na prova do ENC, né? É, a gente vai falar isso quando a gente falar em geometria plana e a construção com régua e compasso, tá? Então, escreva a equação de uma reta R passando pelo ponto P, um trecho com inclinação M. Bom, então vamos lá. Temos a função. Opa, perdão, deixa eu ver. Tem uma função, temos um ponto e também a equação da reta dada a inclinação e o ponto. Novamente, ó, mesmo procedimento. E aqui, onde M é a inclinação da reta R. Agora eu quero saber a interseção da reta e da parábola, tá? Então, ó, repara, você tem uma função, tem um sistema, e vou fazer o quê? Ó, o procedimento, vamos lá. Determine M de modo que a interseção entre a parábola e a reta tem um único ponto no caso. Bom, tem o sistema, eu quero que esse sistema tenha uma única solução. Então, se você teve dúvida na questão anterior, agora você não vai ter. Porque você quer impor que o sistema tenha uma única solução. Isso aí é uma. Então, você está tendo o quê? Uma condição necessária. Então, olha aqui, olha o que apareceu para gente. Pegou, substituiu, desenvolveu, ganhou uma equação quadrática. E para uma equação quadrática tem uma única solução, eu preciso do quê? Eu preciso que o discriminante para essa equação quadrática seja zero. Para ela ser zero, o que que eu preciso ter? Né? Agora, tem que desenvolver, né? Vou desenvolver o discriminante com esses coeficientes igualando a zero. Então, ó, o sistema terá uma única solução se e somente se o delta for zero. Pô, pera, se o delta é zero, então aquilo acontece. Se aquilo acontece, ó, tá vendo? Essa expressão aqui de baixo acontece, desenvolvo o quadrado e encontro aqui, ó, repara. Só que, se você olhar bem, no exemplo anterior, a equação quadrática te fornecia uma raiz, duas raízes, né? Te fornecia uma raiz. Aqui, a solução do delta igual a zero está te fornecendo uma raiz dupla. Essa que é a sacada aqui desse procedimento aqui. Então, vejamos, ó. Portanto, a equação da reta tangente vai ser o quê? Desenvolvendo aqui, ó. Ele já determinou o coeficiente angular, agora só um ajuste. É uma reta o quê? É uma reta linear, é uma equação, é uma função linear y igual a 3x. Desenvolvendo aqui as contas. Tudo bem? Tranquilo, tá? Então, eu tenho essa imposição, tá? Vamos ver, tá? Então, é uma questão interessante, tá? Que a gente vai abordar aqui, tá? Vejamos, qual é a próxima? Ah, aqui, tá? Aqui é uma questão já envolvendo polinômios, tá? Uma questão já envolvendo polinômios, então, a partir de agora, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma pausa aqui na apresentação, tá? Então, aqui, uma pausa aqui na apresentação, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui deixa eu ver que eu vou reorganizar aqui, tá? Eu vou para esse aqui. Isso. Deixa eu vou reorganizar aqui os problemas, tá? Então, vou para esse problema aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui agora. Eu vou deixar fazer vou fazer uma aula só de polinômio. Então, não vou falar agora, não. Vou falar aqui. Bom, vejamos. Olha agora aqui. Vamos falar apenas de função quadrática, tá? Então, aqui. Nessa função quadrática aqui, olha, essa aqui foi 2015, 2. Tá? Então, você tem uma função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, uma função quadrática, tá? Aquelas questões de polinômio eu vou resolver mais tarde, tá? Vou resolver uma aula só de polinômio, tá? Então, seja f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, uma função quadrática com a maior que zero, delta igual a b ao quadrado menos 4ac maior que zero. Considere um triângulo ABC, ABV, onde A e B são pontos de interseção da parábola, correspondente ao grafo de F com eixo das abscissas, e V é o vértice da parábola. Mostre que
Olha o exercício. Não tem nenhum desenho, não tem nenhuma ilustração, e o cara foi apenas técnico, dizendo, olha, mostre que a medida do segmento BV é igual a raiz quadrada de delta vezes delta mais 4 sobre 4A. Mostra que o triângulo ABV é equilátero se somente C delta é 12, né? Pô, número mágico, né? Que coisa! Delta igual a 12. Vamos ver nesse exercício, tá? Então, ó, considere o triângulo AB, considere a função ax ao quadrado mais bx uma função quadrática com a maior que zero e delta maior que zero. Então, a f possui duas raízes reais. Tá? Se o a é maior que zero e o delta maior que zero, então a gente já tem tira uma informação dali. Quais são? Possui duas raízes reais. Isso dá para fazer um esquema de um gráfico, então é aconselhável fazer o gráfico, tá? Então seja C o ponto médio. Então fiz um desenho aqui, ó. Ó, tem o ponto A, ponto B, que são as raízes, tá? Esse ponto médio aqui é justamente o x do vértice e você tem aqui exatamente o vértice. O V é o vértice da parábola. Então, você vai usar essas medidas, essas informações, para poder calcular a medida de BV. Vejamos. O que eu fiz? Eu fiz em termos de coordenadas. Eu vou calcular a distância do ponto. A, eu tenho A. Eu tenho B, eu tenho C e eu tenho o vértice, que é o V, que é o vértice. Então, todas aquelas informações são usadas. Note que o triângulo BVC é um triângulo retângulo. Vejamos, vamos lá. Volta no desenho. Cadê o desenho? Aqui. É um triângulo retângulo, de fato. ACV ou CBV, repara, tem um ângulo reto aqui em C, porque C é o ponto médio. E ele está projetado sobre o vértice. Então, nessa situação, você tem que o triângulo BVC é um triângulo retângulo. Vou aplicar Pitágoras. Lembra da minha fala? Vocês, rapidinho, pessoal, um minutinho. Retornando aqui, pessoal, rapidinho, vou voltando, tá? Então, usando o teorema de Pitágoras, olha que importância de você escrever o teorema de Pitágoras. Você escreve o teorema de Pitágoras, aí você vai calcular a medida do segmento BC e CV. Repara, vai dar o quê? É a medida do segmento, né? Você consegue calcular olhando os pontos, encontrar essas expressões. Desenvolva. Não pode não ter medo de fazer conta. Desenvolva com cuidado. Ó, repare, usando o teorema de Pitágoras. Dessa expressão aqui, repara, olha o símbolo de implicação acontecendo aqui. Eu escrevendo ele aqui. Então aparece essa expressão. Tranquilo? E ao fazer isso, ó, eu encontrei BV ao quadrado, medida de BV ao quadrado. E aí agora é só tirar a raiz quadrada que eu vou encontrar o valor destinado. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Agora, ó, por fim, vejamos, ó, observe que o triângulo ABV é um triângulo isósceles. Vejamos, vamos lá. Volta no desenho. Veja o seu desenho. É um triângulo isósceles. Você sabe, ó. Você tem a medida de AB. Você sabe o que por simetria, que esse triângulo aí, ó, que a distância de AV, de A até V, é igual a BV. Por quê? Porque você tem a simetria da parábola. Tudo bem? Tranquilo? Bom, feito isso, a gente vai passar para o próximo. Então, agora, ó, devido à simetria da parábola, a gente vai ter o quê? Esse triângulo aqui, ABV, ele é equilátero, sei somente ser a medida de AB. Mas eu sei qual é a medida de AB. A gente sabe, porque AB não é as raízes, não é os pontos, né, que vão ter abscissa, as raízes. Então, você consegue, tá? Então, você consegue determinar a medida de AB. De AB. Vamos voltar no desenho. Aqui, ó. AB. Tá vendo? Você soma aqui, ó. É esse, né? Não é esse aqui? Menos esse. Ok?
Então você consegue, tá? Da onde você vai tirar, perdão, deixa eu ver, essa expressão aqui, ó, essa igualdade. O lado esquerdo você já calculou em A. O Enki trabalha muito com isso. Muita coisa do que você, claro, não é regra, não entenda isso como regra, mas muitas vezes em questões que envolvam vários itens, você tem que o item A usa no B, e o item B usa no C, ou A e B usa no C, tá? Raras situações em que são coisas distintas, tá? São situações distintas, tá bom? Desenvolve aqui, agora vamos fazer um trabalho de conta. Nesse trabalho de conta, vai fazer o quê? Corta o A aparece delta. Eleva ao quadrado, que o delta é positivo. Depois vou cortando aqui até chegar ao número mágico. Qual é o número mágico? Então, para que o triângulo ABV seja equilátero, você tem que ter o discriminante igual a 12. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Então, aqui, ó, você repara, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, aqui você vai reparar que as próximas questões aqui, elas vão de encontro a outras temáticas, tá? Pera. Pessoal, então vamos fazer o seguinte hoje. Acho que hoje já deu o que tinha que dar, tá? Vamos encerrar por hoje. Na sexta-feira a gente volta e eu faço essa parte na manhã, tá? De sexta-feira, tá? O que eu aconselho, esse material que eu vou, esse material dessa aula, eu vou botar hoje lá no Cigar, tá? Deixa eu só fechar aqui a gravação, pessoal. Obrigado, tá? Mas continue para a gente poder dar uma palhinha aqui, tá bom? Tá? Então, até a próxima. Deixa eu cancelar, fechar a gravação.